Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Nilson José Quant, da paróquia Evangélica Luterana São Paulo de Tarana. Eu atendo três congregações e este vídeo é um estudo de padrinhos, do conteúdo que é transmitido ao estudo com os padrinhos, reunião de padrinhos, para aqueles que não puderam participar da reunião, que é muito importante para ser padrinho ou madrinha em nossa igreja. Eu estou gravando aqui para um padrinho específico, mas de repente eu vou usar este vídeo futuramente. Estou gravando em agosto de 2024. Antes de começar, vamos orar. Então, se você puder, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Senhor Santo Pai, tu chamas crianças e adultos através do batismo para o teu reino celeste, para o teu reino da luz de Cristo. Permanece sempre conosco, com os teus filhos que serão batizados e também com os padrinhos, que irão testemunhar a fé em Cristo Jesus, não somente no dia do batismo, mas ao longo de toda a sua vida. Em teu nome, amém. Muito bem, então, se você puder, o melhor é assistir na televisão, mas se você puder, assista também pode assistir no celular este vídeo, mas assim, tente prestar o máximo de atenção, ficar longe de notificações, de barulhos, de algo assim que tire a sua atenção. Preste muita atenção. É muito provável que eu depois entrarei em contato ainda com os padrinhos, que não puderam participar do estudo da reunião de padrinhos. Este estudo tem dois objetivos. O primeiro é ensinar o que é batismo, o segundo, o que faz o padrinho, né? E aí depois na ligação, ou no contato, ou no dia do culto mesmo, podemos tirar mais dúvidas. Ah, vamos começar uma coisa muito interessante. É, onde está Deus? Aqui do meu escritório eu vejo umas montanhas, né? Se eu subir lá em cima, Deus está lá comigo? Claro que sim, Deus está lá. Mas aonde que eu tenho contato com Ele? Opa, aí Deus usa os meios da graça, palavra e sacramento. Então, eu tenho alguns slides aqui. Assim escreveu um pastor, né? Aonde está Deus? Para oferecer e transmitir aos homens os méritos que Cristo adquiriu para o mundo por sua morte na cruz, Deus emprega certos meios externos, ou seja, algo que dá para ver, visíveis, a saber, a palavra e sacramentos, pelos quais o Espírito Santo opera e mantém a fé e assim cumpre a salvação do pecador. Então, Deus está lá em cima no mato, lá no alto das montanhas? Claro que sim, mas aonde que eu tenho contato com Ele? Não é lá em cima, é pelos meios da graça, né? Pelo batismo, pela Santa Ceia, pela palavra de Deus. E o que que é um sacramento? Então, essa imagem aqui, ela é uma pintura do tempo da Reforma Luterana, então ela representa aqui os meios da graça. Por isso que temos que ir à igreja. Lá é o lugar dos meios da graça. Primeiro, aqui no cantinho bem à esquerda, temos uma criança sendo batizada, né? Tem aqui uma criança sendo batizada. Depois nós temos aqui Santa Ceia, né? As pessoas estão recebendo a Santa Ceia de joelhos. E aqui ao lado temos a pregação da palavra, o ensino da palavra, e tem pessoas ouvindo esta palavra, a Bíblia. A Bíblia não é somente um livro preto, né, de capa preta, mas é uma mensagem que alguém prega, alguém ensina. Mas especialmente falando dos sacramentos, a Igreja Luterana, ela ensina que existem apenas dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O que que é um sacramento? É um ato sagrado que foi instituído por Deus, ou seja, Deus mandou fazer isto. O segundo, ele sempre utiliza um meio externo, como a água. Na Santa Ceia é o pão e o vinho, né? Então é algo externo, né? E ponto três, que são unidos com a palavra de Deus, ou seja, tem uma promessa que a palavra de Deus está junto ali. Se o batismo não tiver a palavra de Deus, é um simples banho na criança, no adulto. E perdão pelos. Tem uns cães latindo aqui perto. Ponto 4, que oferecem e dão perdão dos pecados e todas as demais bênçãos adquiridas por Cristo na cruz. Eu vou parar um pouquinho que só vou fechar a janela.
Agora eu voltei. Faz parte. Então, o ponto 4, que oferecem e dão o perdão dos pecados e todas as demais bênçãos adquiridas por Cristo. Ou seja, o sacramento é algo que traz o perdão de Jesus, traz, né, o que Jesus fez por nós na cruz. Então, isso é um sacramento, o batismo é um sacramento. Então, depende da religião que você tem, especialmente, por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita que existem 7 sacramentos. Por exemplo, o casamento é um sacramento para a Igreja Católica. Olhando para cá, né? É algo instituído por Deus, foi Deus que instituiu o casamento, sim, é verdade. Tem meio externo, o homem, a mulher, dá para ver ali, sim, que são unidos com a palavra de Deus, sim. Agora, por exemplo, que oferecem e dão perdão de pecados. Mas se eu me casar com uma mulher que não crê, como é que ela vai? Ela não traz a graça de Deus, o perdão de Deus em Cristo para mim. Então, nesse ponto aqui, então, não dá certo. Tem outros. E se você é de uma igreja mais reformada, seria Igreja Batista, Assembleia. Então, o entendimento de sacramento é muito distante do nosso ensino. O que é batismo? O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida, ou melhor, acompanhada no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Que palavra? Mateus 28 tem vários momentos que Jesus diz isso. Ide, portanto, fazei discípulos, um seguidor, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como que batiza alguém? Usa água e o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que cria um seguidor de Jesus, batizando e também ensinando, né? Mais adiante vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, seu afilhado, a sua afilhada vai ser batizado e logo depois começa o processo de ensino, de continuar seguindo a Jesus. O que é batizar? Batizar é lavar, né? A palavra batizar significa lavar. E a Bíblia diz que é um lavar regenerador, ou seja, que dá vida. Então, aqui nós temos algumas explicações. O que aproveita o batismo? Ele opera, ele trabalha a remissão, o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá a salvação eterna a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo traz salvação. Onde tem perdão, tem salvação. E como pode a água fazer coisas tão grandes, né? Isso aqui é explicações do catecismo menor. A água, em verdade, não as faz, mas a palavra de Deus que está unida à água. E a fé que confia nesta palavra de Deus unida com a água. Pois sem a palavra de Deus, a água é água simples e não batismo. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo, isto é, água de vida cheia de graça e um lavar de renascimento do Espírito Santo. Como diz Paulo na carta a Tito, no capítulo 3, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, ou seja, esta palavra é certa. Deus nos salvou por meio do lavar, o batizar, regenerador e renovador do Espírito Santo. E isso é de graça, né? Justificados por sua graça, né? Então, isso é uma coisa assim fantástica, né? Deus usa coisas muito simples para chegar a nós. Água, né? O batismo. E assim Deus traz a sua graça, o seu amor para nós, traz a sua fé. A fé não é algo que nasce em nós, ela vem de fora. Isso eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho já. Quem deve ser batizado? Cristo nos ordena batizar todas as pessoas em todos os lugares, todos os seres humanos, sem distinção de sexo ou idade. Todos precisam nascer de novo. João capítulo 3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui aquela história famosa que está em João capítulo 3. Jesus foi lá, aliás, Nicodemos foi conversar com Jesus. Nicodemos é um mestre.
E aí Nicodemos, né, faz perguntas e Jesus responde. E Jesus diz para Nicodemos que é preciso renascer para entrar no reino dos céus, para ser salvo. Renascer, nascer de novo. E aí o Nicodemos, ele pensou assim, então, mas Senhor, é possível eu, depois de velho, voltar para a barriga da minha mãe? Ele estava pensando no nascimento natural que nós temos, que você também tem. E Jesus não, é preciso nascer pela água, pelo Espírito. Então isso passa pelo batismo, ou seja, é um lavar regenerador. E isso, né, todos necessitam disso para a salvação. E aí nós chegamos numa questão muito interessante. Geralmente os batismos, geralmente, em nossas igrejas, geralmente é de criança, de bebê, né? Às vezes acontece batismo de adulto, mas geralmente é de criança. Então, aí vem aquelas perguntas, né? Mas a Bíblia fala de batismo de criança? A Bíblia não fala necessariamente, não tem um versículo dizendo assim, batizem as crianças. Mas também não tem um texto dizendo assim, não batizem crianças. E outra coisa, a Bíblia também, a gente entende em muitos momentos que crianças foram sim batizadas. Então, quando Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, é para, né, fazer que as nações sigam a Cristo. É difícil pensar uma nação que não tenha criança. É claro, sempre vai ter criança em um país, em alguma nação, alguma casa. E geralmente as pessoas dizem assim, isso é mais geralmente umas igrejas mais, cunho mais linha batista, igreja batista geralmente. Ela vai dizer assim, uma criança não pode decidir-se a crer em Jesus. Então nós iríamos perguntar, e os adultos podem? Ou seja, o crer em Jesus não é algo que está em nós, mas é algo que vem de fora. Existe uma música, ela diz assim: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Ou seja, eu te busco. Não, não é eu que busco a Deus, é Ele que me busca. É o pastor que busca a ovelha perdida, não é a ovelha, não é o pastor que está perdido e a ovelha vai atrás dele, né? É o pastor que busca a ovelha perdida. Além disso, nós temos também muitos textos bíblicos que é necessária a ação do Espírito Santo para crer. Ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, seja criança, seja adulto, né? Ninguém pode crer se o Espírito Santo não agir. Então, muitas vezes nós pensamos assim que o crer em Jesus é uma coisa que vem de nós, né? Quando as pessoas dizem assim, no dia que eu aceitei Jesus, é ao contrário, é Jesus que me aceita. Isso é doutrina luterana. E nós cremos que o trabalho da salvação é todo de Deus, absolutamente todo de Deus. E aí nós temos a ação do Espírito Santo no credo apostólico, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, ou católica, né? A palavra católica significa igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne ou do corpo e na vida eterna. Amém. O que significa isso? Então a gente decora isso. Creio, ó, preste muita atenção aqui. Creio que por minha própria razão, ou seja, minha inteligência, ou força, ou seja, a vontade, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Olha, veja só. Eu creio, estou confessando que eu não posso. Creio que por minha própria razão, inteligência ou força, minha vontade, não posso crer em Jesus. Em Jesus Cristo, meu Senhor, nem virá. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé, ou seja, o ato de se conservar na fé também é ato de Deus. Nesta cristandade perdoa a mim, a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, ou seja, diariamente. No dia derradeiro, o dia que Jesus voltar, me ressuscitará a mim e a todos os mortos, me dará a mim e a todos os crentes em Cristo, né? Os crentes em Cristo receberão a vida eterna. Isto é certamente verdade. Então, no próximo domingo,
Então, acontecerá um batismo aqui em nossa igreja. Eu vou falar, é da Mavi, né? E pequenininha, bem pequena, poucos meses de vida, de nascimento. Ela não vai crer em Jesus porque ela é inteligente. Ela não vai crer em Jesus porque ela falou para os papais assim, ó, eu quero ir para a igreja, eu quero crer em Jesus. Não, nada disso. Ela nem sabe falar ainda. Vai aprender. Mas ela vai crer em Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Então, muitas vezes, a Bíblia fala que Deus ouviu o louvor de pequeninos, Salmo número 8. O reino dos céus é dos pequeninos, diz Jesus no Evangelho de Mateus. Pequenino sempre é uma criança que mama. Então, quando alguém diz assim, mas uma criança ela não entende ainda, ela não pode crer em Jesus. Pode sim, por meio do Espírito Santo, por meio do Deus que para Deus nada é impossível. Então, Deus vê um bebezinho desse tamanho, não sabe ouvir, não sabe se comunicar ainda, mas Deus não precisa disso para implantar e colocar a fé em seu coração. Eu lembro de um dos primeiros casos de chikungunya no Brasil. É uma menina da nossa igreja, ela deve ter seus 12, 13 anos agora, se ela estiver viva, em São Paulo. Eu lembro que ela, né, nasceu praticamente sem cérebro. Como é que ela vai crer? Ela nunca vai dizer assim, agora eu creio em Jesus. Não. Porém, nosso Deus faz coisas impossíveis, ou seja, olhando assim, não, ela não vai aprender a palavra de Deus. Porém, ela é vegetativa, né? Porém, Deus é totalmente poderoso de colocar a fé em seu coração por meio do batismo. E, inclusive, antes do culto, eu ia lá ao lado dela, lia salmos para ela, cantava às vezes umas musiquinhas para ela, a fim de alimentar a fé, porque não é algo que eu faço, é o Espírito Santo que alimenta a fé em seu coração. Ela nunca vai falar, enxerga, assim, eu acho que muito provável que enxerga muito pouco, praticamente surda também. Então, como é que ela vai crer? Ela nunca vai entender, compreender. No entanto, Deus pode sim colocar a fé em seu coração. Maria era o nome dela. Muito bem. Vamos adiante. Próximo assunto, rebatismo. Então, algumas igrejas, especialmente quando chegam novas pessoas, obrigam a pessoa a ser batizada novamente. E, geralmente essas igrejas têm um entendimento errado de batismo, não como sacramento, mas sim como um ritual para entrar na igreja. Não que não seja, né? Então, o batismo é sim uma forma de entrar na igreja cristã, no corpo de Cristo. No entanto, isso acontece uma vez só. Não... E o problema do rebatismo é que quando eu vou me batizar de novo, eu estou negando o primeiro batismo, que se foi em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e foi usada a água, é batismo. É batismo. Porque Jesus foi batizado. Então, algumas pessoas dizem que o batismo tem que ser no Rio, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e Jesus tinha 30 anos, então tem que ser depois de grande. Jesus foi batizado, ah, ele não tinha nenhum pecado, mas ele estava sempre por nós. Então ele viu uma fila de pecadores. Ele que não tinha nenhum pecado entrou numa fila de pecadores para ser batizado por nós. Jesus sempre age por nós. Esse é o trabalho de Jesus. Então ele foi batizado. E o Espírito Santo pousou sobre ele na forma de pomba. O Espírito Santo permaneceu com ele. E ali está a Trindade. O Pai fala: Este é meu filho querido, em quem me compraz, que me dá muita alegria. Jesus está sendo batizado. A pomba é um representante ali do Espírito Santo, que pousa sobre Jesus e permanece com ele sempre. E agora, então, já que estudamos um pouquinho sobre o batismo, é muito simples, eu creio, sim, tem muito mais coisa também, mas esse é o básico. E agora vamos para os padrinhos. Algumas razões de sua existência. O que que o padrinho faz, né? Uma vez, isso aqui é mais um fato histórico. Uma vez Lutero disse para Weller, um homem que estava assim terrivelmente doente, ele era uma autoridade, estava preocupado com a sua salvação, então Lutero diz assim: escreve, não sabes que foi batizado? Ou seja, é,
O batismo, ele te diz alguma coisa para ti. Quando vierem as tempestades da vida, quando vierem as dúvidas, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Outra autoridade que Lutero escreveu para ele: as três mãos cheias de água derramadas sobre a minha cabeça. Aliás, Lutero não, foi o Luís o Piedoso, monarca francês, disse: as três mãos cheias de água derramadas sobre a minha cabeça valem muito mais do que a minha coroa. Ele escreveu isto para Lutero. Ou seja, o batismo é algo tão simples, mas é ao mesmo tempo algo tão valioso e grandioso que vale muito mais do que dinheiro, reinos, mais que tudo, porque ali eu tenho Deus chegando-se a mim, né? Porque o Salmo 51 diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós nascemos por natureza pecaminosa, inclinados ao mal, e seremos condenados. Agora vem o milagre, Deus vem a nós, nos tira do reino das trevas para a maravilhosa luz. É Deus que faz isto, já por meio do batismo. Padrinhos como testemunhas. Padrinho e testemunha é sempre a mesma coisa. Visto o batismo tratar-se de um sacramento que dá graça de Deus, nada melhor que ser administrado na presença de mais pessoas para não haver dúvidas. Então, aqui temos um versículo: por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Ou seja, né, você padrinho, você madrinha, você terá que dizer para o seu afilhado, né? Você foi batizado tal dia, estava chovendo, estava frio, estava quente, né? O pastor usou água, era água, eu vi lá, não era cerveja, não era Coca-Cola, não era café, era água. Então, porque a criança hoje tem fotos, tem vídeos, tem como fazer, né? Mas eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma foto do meu batismo. Eu confio no que meus pais me falaram, que os padrinhos me falaram, que eu fui batizado numa noite muito fria, há muitos anos atrás. Já fazem mais de 30 anos atrás, então que eu fui batizado e, naturalmente, né, eu creio no que os outros disseram para mim. Não lembro, é claro, né, tinha poucos meses. O padrinho, né, o padrinho tem uma questão bastante histórica. Eu vou fechar aqui um pouquinho. Os padrinhos, nós não temos na Bíblia, aqui é interessante, nós não temos na Bíblia um versículo dizendo assim, que cada criança tenha seus padrinhos, tem que ser 8 padrinhos, tudo da mesma igreja. Não, não tem nada disso, né? Não tem nada disso na Bíblia, né? Nem que os padrinhos têm que trazer uma carta de recomendação da sua igreja, e que ele é membro. Não, nada disso, né? Não que não seja ruim isso, não é, é bom sim, mas a Bíblia não fala disso. Não temos padrinhos na Bíblia. Como é que entrou essa tradição de padrinhos? A igreja sempre achou uma coisa boa e sempre teve. Nos primeiros séculos havia muita perseguição aos cristãos. Então, além disso, muitas vezes, os primeiros padrinhos eram padrinhos de adultos. Então, era assim, como se fosse assim. A igreja estava começando e aí eu convidava meu vizinho para ir no culto. Ele já era grande, né? Talvez já era uma família que eu convidava. E aí, de repente, aquela família ia se envolvendo na igreja e depois eles eram batizados. Então, eu era como se fosse o padrinho. Fui tipo, o missionário que trouxe eles para o corpo de Cristo, para a igreja. E geralmente o batismo era no dia da Páscoa. Assim era, né, no início da igreja cristã, né? Nos primeiros anos século I, né? Bom, depois, especialmente o Império Romano, começou a perseguir os cristãos. Então, os cristãos eram mortos muitas vezes. E aí as crianças eram poupadas ou não. E aí essas crianças precisavam de alguém para criar elas e também para cuidar da fé, já que o pai e a mãe vieram a falecer por perseguição. Então, quem fazia isso? Então começou-se os pais assim, escuta, era mais ou menos assim, né? Convidava um primo, um parente, se eu morrer por causa da fé em Cristo, né? O Coliseu lá em Roma, lá os cristãos lá eram jogados, né? Lutavam contra ursos, leões, eram mortos, né? Então toda aquela perseguição, até mesmo no, nos túneis de Roma, era as
catacumbas, né? Eram lugares de culto. As pessoas tinham culto escondido. Então, quando alguém diz assim, ah, hoje é difícil ir na igreja, hoje é difícil ser cristão, que nada. Antigamente era muito pior, né? Você era morto, crucificado, queimado vivo na cidade. E aí, quando acontecia isso, as crianças, especialmente, ficavam jogadas. Então, o pai convidava, combinava com alguém: escuta, se eu morrer, você cria o meu filho e continua trazendo ele na igreja. Então, essa é uma das função do padrinho, uma das funções. Depois, lá no tempo da Reforma, houve a peste bubônica no tempo de Lutero, século XVI, e aquela foi uma pandemia terrível. A cada 3 pessoas, uma morreu naquele tempo, no mundo inteiro. 1/3 do mundo morreu. Quando tem muitas mortes, também as guerras, temos muitas crianças que ficam órfãos. Então, isso entrou para a liturgia do culto. No dia do batismo, então, os padrinhos, eles testemunham que vão cuidar da criança caso a criança perca os seus pais, o seu pai e a sua mãe. E isso não é ruim, isso permaneceu, né? Permaneceu até os dias de hoje. Então, você, padrinho, você, madrinha, eu vou falar um pouquinho mais adiante também, você tem que estar convicto disso. Eu sei que muitas vezes, quando os pais morrem, a criança, claro, pela justiça, quem tem direito a cuidar da criança, a guarda da criança, vai ser os avós, geralmente. Os avós que cuidam da criança, depois os tios, parentes. Mas, especialmente você, padrinho ou madrinha, que não é parente, isso não isenta você de ajudar. Imagina, especialmente, né, os avós. O Brasil caminha para isso, para uma aposentadoria muito baixa, pequena. O Brasil vai envelhecer demais. Então, nos próximos 50, 100 anos, os aposentados ganharão um salário muito mais baixo do que hoje. E aí ainda tem uma criança para sustentar, para criar, e ainda vivem talvez pouco. Então, você, padrinho, tem que ajudar a não somente, né, levar na igreja, mas também ainda, né, sustentar a criança. Muito bem, vamos voltar aqui. Isso eu vou falar um pouquinho adiante também. Padrinhos são pais e segundos pais, né? Então, devido à perseguição religiosa, isso eu já falei, né? Então, começou a tradição de ter padrinhos. E aqui, padrinho, eu já falei um pouquinho, você assume um compromisso com a criança ou com o adulto que está sendo batizado, mas especialmente com a criança. Com a criança que está sendo batizada, você assume um compromisso com os pais e com Deus. Porque no dia do batismo eu pergunto: vocês estão dispostos a aceitar este compromisso? Ou seja, ser padrinho não é só no dia do batismo, é para o resto da sua vida, né? Então dá tempo de desistir ainda, dá tempo. Então, se você quiser desistir, eu sei que é chato, liga para o pai, liga para a mãe e diz assim: ó, eu não posso ser padrinho, é demais para mim, é melhor desistir agora, né? Então, porque é compromisso, né, sobre a criação da criança também e o cuidado dela na fé. Tarefas de um padrinho: testemunhar a correta administração do batismo, orar. Agora você deve orar sempre pelo seu afilhado. A oração faz muita coisa e isso é lindo demais. Então, ah, a carta de Tiago diz: vocês têm pouco porque pedem pouco. Então, ore muito que Deus atende. Deus atende mesmo. O ponto 3 aqui: zelar pela sua educação cristã. Muito comum, os padrinhos, às vezes acontece, as crianças são batizadas, e como se diz, o casal veio no culto só para batizar a criança e se foi de novo. E na conversa com os padrinhos eu falo, né? Ó, você deve zelar pela educação cristã. Jesus disse: como é que faz o discípulo? Batiza e ensina. E aí a igreja não tem mais acesso à criança, porque os pais não trazem. E aí o padrinho é a mão da igreja dentro da família. Essa criança tem que ir no culto. Ela tem que ir no culto, ela tem que estar na casa de Deus, ela tem que ir na escola bíblica, depois na instrução de confirmandos para confirmação, crisma. Então, muitas vezes,
Os pais são os maiores vilões da fé em Cristo da criança, porque a criança tem o direito de ir à igreja e os pais têm o dever de levar. Mas é isso, os pais não levam. E geralmente as crianças ainda gostam de ir na igreja. Isso é uma coisa bonita. Geralmente a criança gosta de ir na igreja. Às vezes eu enxergo crianças na rua que eu batizei que nunca mais vieram depois do batismo. Então eu enxergo elas, oi, pastor, oi, oi. E elas gostam da igreja, da escola bíblica, de estar lá, mas os pais não levam. Se eu pudesse, eu pegava a criança e levava para a igreja, né? Já que os pais não levam. Mas isso é crime. Então, você sequestrar a criança, né? Mas aí, no caso, você, padrinho, você, madrinha, você tem que estar de olho se os pais estão levando a criança para o culto ou não. Regularmente tem que ser, não lá de vez em quando também, regularmente. E esse é o seu compromisso. É uma tarefa sua, né? Se você não fizer isso, com certeza, né, Deus vai pedir contas com você também, né? Você prometeu uma coisa e não fez. Então, pense com carinho, né? Você pense com carinho. Isso é para o bem do seu afilhado. Voltando aqui. Antes de concluir, né, eu sempre pergunto qual seria uma outra tarefa de um padrinho, de uma madrinha. Muito comum, às vezes, as pessoas pensam assim que padrinho é para dar presente. Padrinho bom é um padrinho que está presente na vida da criança, vendo ela crescer, não somente na igreja, mas também na escola, na sociedade, somente assim você tem acesso à criança. Talvez você, padrinho, você, madrinha, vai ter que brincar uma tarde inteira com a criança para a criança se sentir assim segura com você e lá no final da brincadeira, depois de cansados, todo mundo cansados, ela dizer algo que machuca ela, algo que aconteceu com ela. Então, né, como é que eu vou aconselhar alguém que eu não conheço? Então, padrinhos, se dediquem aos seus afiliados com muita vontade. E aí, para isso, você precisa de tempo. Você tem que largar o serviço, às vezes. Você precisa largar o trabalho. Precisa tempo para estar presente na vida de alguém. Porque se você não estiver presente na vida de alguém, você não vai ter voz na vida da criança. Depois, na adolescência, é muito comum, adolescência, juventude, como toda criança, todas as pessoas geralmente, elas ouvem todo mundo menos os pais. Então, padrinho, madrinha, aí vem a vez de vocês, de aconselhar a criança, de mexer naquilo que ela não comenta com os pais, né? Eu sei que é cedo, às vezes sobre namoro, especialmente sobre caminhos, então é hora de, com jeito, né? Chega lá, escuta aqui, você nunca pode, não vai empinar moto por aí quando crescer, né? Não, é com jeito, mas com sabedoria, com amor também. Corrigir, né? Eu sempre digo, tempo de namoro, assim, quando vê seu afilhado, a sua afilhada vai arrumar um péssimo namorado. Os pais sabem disso, todo mundo sabe disso, menos a criança, menos o adolescente. E o jovem, né? Eu creio que uma idade boa para namorar não é tão cedo também, tem que ser mais para frente. Né? Para cima de uns 18 anos, talvez, seria uma idade boa. Não muito cedo. E aí, você padrinho, você madrinha, talvez você tenha que tentar abrir os olhos. A paixão, né, coloca uma venda, né? Ah, ele é bonito, ela é bonita. Não, ela não é uma pessoa para ti. Fica de olho, toma cuidado, vai devagar, né? Então, talvez você, padrinho, você, madrinha, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E o que mais? O padrinho também, assim, quando criança, acho que uma boa forma de estar presente na vida do afilhado é convidar ele para ir na sua casa, dormir lá, essas coisas, né? Quando a criança já pode ficar fora de casa, e ali você tem um tempo para estar com a criança e também dar um descanso para os pais, né? Assim, os pais eles têm uma noite para o namoro deles, né? Essa é a ideia, né? E que às vezes os pais, isso também é um erro muito grande. A coisa mais importante de uma família não são os filhos, e sim o casamento.
o pai e a mãe estarem unidos em casamento, unidos, namorarem, essa é a ideia, serem namorados, continuarem sendo namorados pelo resto da vida, porque os filhos, eles são transitórios, eles ficam ali na sua casa uns 18 anos, que passa rápido, e aí papai, e aí mamãe, você tem, né, 18, 20 anos para fazer de tudo para compartilhar a fé em Cristo a ele, dar um bom exemplo. A criança aprende mais com exemplo do que com palavras. Então não adianta você, igreja é bom, tem que ir. E se você não vai, aí você tá boicotando o seu ensino. Então você precisa, com muita coragem, né? Nesses 18 anos, talvez até largar o trabalho, largar o serviço, trabalhar menos para estar com a criança e o padrinho também. E depois a criança, ela só vai na sua casa, talvez. Ela pode até estar na sua casa, mas não está mais. Ela está trabalhando, estudando. Ela vai na sua casa só para comer e dormir. Ela não está mais em casa. Então passa rápido. E aí depois o casal continua. E é muito comum o casal um olhar para o outro assim, puxa, a gente não se gosta, né? Não sabia disso. E agora que nosso filho saiu de casa, nossa filha saiu de casa, que eu percebi que o nosso casamento acabou há muito tempo. Então, isso acontece muito quando os pais são empregados dos filhos, se dedicam, dão ao máximo, assim, dão todas as coisas, querem dar conforto e estudo para os filhos, que sim, pode, mas quando vê, o casal se perde. E o filho que ganha tudo fica frustrado. Porque ele nunca ganha um não em casa, ele não ganha um não em casa. Aí um dia ele vai ganhar um não na faculdade, na sociedade, no casamento, o não de alguém, e aí se frustra. Aí a ansiedade, depressão e toda aquela coisa toda, né? Mas geralmente é porque não aprendeu a ganhar um não em casa. E tem que aprender desde criancinha, desde criancinha. E então, padrinho, né, você tem um trabalho grande pela frente. Não é só no dia do batismo ir lá, uma roupa bonita, tirar fotos pelo resto da sua vida, ou o resto da sua vida. E você pode pensar em mais tarefas aí de um padrinho, né? E você vai pensando com carinho, você sabe, né? Não é só ir lá no dia, não é só no dia de aniversário estar lá e churrasco e cerveja, não. É ir lá brincar com a criança. Não é só tirar fotos com a criança, é brincar, estar com a criança. E isso é importante. Para terminar, eu falei que na Bíblia nós não temos padrinhos, mas temos gente que faz o serviço de padrinho. Marcos capítulo 2 versículo 1 a 12. Esse texto eu vou ler. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Você pode parar o vídeo. Isso é o bom da internet, você para o vídeo, você vai lá. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontra, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Quem fez o serviço de padrinho aqui? Quem foi padrinho aqui nessa história? Aqui na foto nem dá para ver eles, quase. Estão aqui em cima. Aqui dá para ver um. São os homens que desceram o paralítico até Jesus.
O paralítico, é claro, não podia chegar até Jesus cheio de gente ao redor. Então, os homens aqui foram padrinhos do paralítico. Levaram aquele homem até Jesus. É isso que você vai fazer no dia do batismo. Você vai levar, junto com os pais, uma criança até Jesus. Ali com Jesus, essa criança, esse adulto, tem segurança, tem paz, tem perdão. Que as tempestades da vida vão vir fortes. E ela precisa de algo para se agarrar, algo firme, que é Jesus. Então, até mesmo quando vier a sua própria morte, enquanto Jesus não voltar, ela precisa estar no barco com Jesus. E é isso que você está fazendo, levando uma criança, assim como os paralíticos levaram um paralítico até Jesus. Para ter perdão de pecados também teve a cura, né? Então, é isso que você faz no dia do batismo. Você vai também confessar a fé no lugar dela. Eu vou perguntar para a criança: você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Ela não sabe falar ainda. Aí os pais e padrinhos respondem: sim, eu creio. Você quer ser batizado? Sim. Você renuncia ao diabo? Vou perguntar para a criança, especialmente se for criança. Ela vai responder. Ela não vai responder, aliás. Mas aí você, pai e padrinho, você responde. E aí, daqui a alguns anos, você tem que estar na igreja de novo, junto, no dia da confirmação dela. No dia que ela mesma, esta criança que vai ser grande, vai ser uma adolescente, depois de ensinada, ela mesma vai reafirmar aquilo que foi dito no dia do batismo, quando ela era criança, quando ela não podia falar ainda, mas ela já vivia a fé pela ação do Espírito Santo. Então, no dia da confirmação, você tem que estar lá também, para ouvir o seu próprio afilhado ou afilhada confessar a fé que você vai confessar no dia do seu batismo. E no dia do batismo, ela também arruma um inimigo para a vida inteira, que é o diabo. A criança, assim como nós, nascemos naturalmente pertencendo ao diabo. Vem Jesus e nos busca, nos compra com o seu sangue, como é a linguagem bíblica. E, e então, uma coisa muito interessante, uma imagem, assim, não é literal isto, é claro, que aquele manto que é colocado sobre a criança após o batismo, uma tradição. Se a perninha da criança está fora, o diabo, como se fosse ele tenta puxar a criança, tenta agarrar a criança, puxar a criança. E a criança nunca deve dar um chute no diabo. Jamais. A criança é fraca. Ela deve encolher a sua perna para que o manto, o pano, caia por cima da sua perna, ela seja coberta. Essa é uma linguagem bíblica de Gálatas, né? Quando somos batizados de Cristo, somos revestidos, ou seja, é Jesus que vence. Então eu me escondo em Cristo. E essa sua função de padrinho é fazer com que a criança sempre esteja escondida em Cristo, dos ataques do diabo, do mundo, deste mundo pecaminoso, das tentações para o caminho do mal. É se esconder em Cristo. E você, padrinho, que bom que você foi chamado ou chamada. O trabalho é grande, mas que Deus te abençoe. Entrarei em contato se Deus quiser. Um abraço, fique sempre na paz de Cristo.